Existe um momento exato em que você sabota seu próprio sucesso financeiro. Você sente quando está acontecendo, mas não consegue parar. É como se correntes invisíveis te puxassem de volta. Toda vez que você chega perto de quebrar seus limites financeiros, Jung descobriu por quê e criou um teste que revela o sabotador oculto dentro da sua mente. Você está pronto para descobrir quem realmente controla seu dinheiro? Imagine que você está olhando num espelho, mas não é um espelho comum. É um espelho que reflete não seu rosto, mas sua relação real com o dinheiro. E nesse espelho, você vê algo perturbador. Vê que toda vez que você está prestes a alcançar um novo patamar financeiro, uma força misteriosa te puxa de volta. Sempre acontece no mesmo momento, quando você está começando a ganhar mais, quando uma oportunidade grande aparece, quando você poderia finalmente quebrar o teto da sua renda, algo dentro de você aperta o freio de emergência e você volta para o mesmo lugar de sempre. Jung chamava isso de limite psicológico da prosperidade, mas não era apenas um conceito. Era uma descoberta aterrorizante sobre como nossa mente inconsciente controla nosso dinheiro. Sem que percebamos, ele percebeu que dentro de cada pessoa existe um limite psicológico da prosperidade. Um mecanismo psicológico que mantém sua renda dentro de uma faixa específica. Não importa o quanto você se esforce conscientemente, se seu limite está programado para 50 mil por ano, você vai encontrar maneiras de nunca ultrapassar muito esse valor. E se ultrapassar, seu inconsciente vai criar situações para te puxar de volta. Gastos inesperados, decisões ruins, oportunidades perdidas, tudo orquestrado pela sua própria mente, para manter você na zona de conforto financeira que ela considera segura. Por que sua mente faria isso? Por que ela sabotaria seu próprio sucesso? A resposta está enterrada na sua infância, nas mensagens que você recebeu sobre dinheiro quando era criança, mensagens que viraram crenças inconscientes, crenças que agora controlam sua vida financeira, como correntes invisíveis. Deixe-me te mostrar como funciona o teste de Jung. É simples, mas revelador de uma forma que pode te deixar desconfortável. Complete esta frase sem pensar. Pessoas ricas são. Pause por um segundo. Qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? Não a resposta politicamente correta que você daria em público. A resposta visceral, automática, que brotou do seu inconsciente. Se você pensou algo negativo sobre pessoas ricas, Jung diria que você acabou de descobrir por que nunca será rico, porque sua mente inconsciente associa riqueza com algo ruim, e ela nunca vai permitir que você se torne algo que considera ruim. Agora complete esta segunda frase. Se eu ficasse rico, eu... De novo, qual foi sua primeira reação? Medo, culpa, a sensação de que algo ruim aconteceria? Ou você se viu ajudando todo mundo, como se ter dinheiro fosse um pecado que precisa ser expiado através da generosidade excessiva? Cada resposta é um fragmento no espelho quebrado da sua relação com a riqueza. E Jung descobriu que a maioria das pessoas tem uma imagem completamente distorcida, refletida nesse espelho. Ele identificou 5 tipos principais de sabotagem financeira inconsciente. 5 maneiras que sua mente usa para manter você longe da riqueza. O primeiro tipo ele chamou de síndrome do sucesso imerecido. Você se sente um fraudador sempre que ganha mais dinheiro, como se não merecesse, como se alguém fosse descobrir que você não é tão competente quanto parece. Então você subconscientemente cria situações para provar que sua incompetência era real o tempo todo. Laura era assim. Toda vez que recebia um aumento ou uma promoção, ela começava a cometer erros bobos no trabalho. Chegava atrasada, esquecia compromissos importantes, tomava decisões questionáveis, como se estivesse tentando provar para o universo que não merecia o sucesso. Até que um dia ela percebeu o padrão, percebeu que estava sabotando a si mesma e descobriu que isso vinha de uma mensagem que ouvia constantemente na infância. Nossa família não é de gente importante. Não sonhe muito alto. O segundo tipo é o altruísta financeiramente limitado. Você inconscientemente acredita que ter dinheiro é egoísmo, que se você está bem financeiramente, significa que alguém está mal. Então, você se sente culpado por querer riqueza.
e encontra maneiras de se manter pobre para não se sentir mal pessoa. Ricardo era o típico altruísta financeiramente limitado. Toda vez que juntava uma quantia considerável, ele arranjava uma forma de gastar tudo ajudando família, amigos, conhecidos. Sempre tinha alguém em crise precisando de ajuda, e ele se sentia nobre por sempre estar lá. Mas Jung percebeu algo perturbador sobre os altruístas financeiramente limitados. Eles não ajudam os outros por bondade pura. Eles ajudam para evitar a culpa de ter mais que os outros. É uma forma sofisticada de autossabotagem disfarçada de generosidade. O terceiro tipo é o escéptico da riqueza. Você inconscientemente acredita que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são corruptas, que o sistema é injusto e, como você é uma pessoa de princípios, prefere continuar pobre a se corromper. Ana era assim, advogada brilhante, mas sempre trabalhava para ONGs e causas sociais que pagavam muito pouco. Dizia que não queria trabalhar para grandes escritórios porque eles eram gananciosos e sem alma. Mas Jung diria que ela estava usando princípios morais para mascarar seu medo inconsciente da riqueza. O quarto tipo é o adepto da dificuldade. Você inconscientemente acredita que dinheiro deve ser difícil de conseguir, que se não está sofrendo, se não está batalhando constantemente, então não merece o resultado. Então você sempre escolhe os caminhos mais difíceis, mesmo quando existem opções mais fáceis. Carlos era empresário há 20 anos, mas sempre escolhia os negócios mais complicados, os clientes mais difíceis, as estratégias mais trabalhosas. Dizia que era porque queria construir algo sólido, com valor real, mas na verdade estava viciado na luta. Não conseguia aceitar que dinheiro poderia vir de forma mais fluida. E o quinto tipo, o mais devastador de todos, é o fugitivo do triunfo. Você sempre abandona as coisas no momento em que elas estão prestes a dar certo. Sempre encontra uma desculpa para sair justo quando o sucesso está ao alcance. Porque inconscientemente, você tem mais medo do sucesso do que do fracasso. Luísa tinha esse padrão. Começou 5 negócios diferentes ao longo da vida. Todos estavam indo bem, ganhando tração, prestes a decolar, e ela sempre arranjava uma razão para parar. Não era bem o que eu queria. Surgiu uma oportunidade melhor. Decidi mudar de área. Mas a verdade é que ela fugia do próprio sucesso. Agora, olhe para sua própria vida financeira. Você se reconhece em algum desses tipos? Ou talvez você seja uma combinação de vários? Porque aqui está a parte mais perturbadora da descoberta de Jung. Esses padrões não são falhas de caráter, não é preguiça, nem falta de capacidade. São mecanismos de proteção criados pela sua mente inconsciente para te manter seguro. Seguro do quê? Das consequências imaginárias de ter dinheiro que você aprendeu na sua infância. Se seus pais brigavam por dinheiro, sua mente inconsciente associou dinheiro com conflito, e agora ela te protege da riqueza, para te proteger de relacionamentos ruins. Se na sua família dinheiro era escasso e quem tinha mais era visto como egoísta, sua mente te protege da riqueza, para te proteger da rejeição social. Se você cresceu ouvindo que rico não entra no céu, sua mente te protege da riqueza para proteger sua alma. Essas proteções eram úteis quando você era criança e dependia da aprovação dos adultos para sobreviver, mas agora elas são correntes invisíveis que te prendem à mediocridade financeira. E aqui está o insight mais cruel de Jung. Essas correntes não podem ser quebradas apenas com força de vontade. Não adianta fazer afirmações positivas ou usar a lei da atração. Enquanto sua programação inconsciente estiver intacta, ela vai sempre encontrar formas de sabotar seus esforços conscientes. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode pisar fundo no acelerador, mas o carro não vai andar. E quanto mais força você faz, mais o motor superaquece. Então, como você quebra essas correntes invisíveis? Como você reprograma seu termostato financeiro? Jung descobriu que o primeiro passo é brutal na sua simplicidade. Você precisa parar de fingir que não tem esses padrões. Precisa olhar no espelho e reconhecer o sabotador financeiro dentro de você. Não com julgamento, não com ódio de si mesmo, mas com curiosidade científica, como se você fosse um arqueólogo.
descobrindo os restos de uma civilização antiga dentro da sua própria mente. O segundo passo é ainda mais desconfortável. Você precisa encontrar a origem dessas crenças. Precisa voltar no tempo e identificar quando e onde você aprendeu que ter dinheiro era perigoso. Talvez tenha sido quando você viu seus pais se divorciarem por causa de dívidas. Talvez tenha sido quando ouviu sua mãe falar mal dos vizinhos ricos. Talvez tenha sido quando seu pai disse que você não devia ficar convencido porque ganhou um prêmio na escola. Cada uma dessas experiências deixou uma marca no seu termostato financeiro, uma programação que agora controla sua vida adulta. O terceiro passo é onde Jung se torna radical. Ele disse que você precisa desafiar conscientemente essas programações, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Precisa sentir medo e fazer mesmo assim. Precisa se sentir indigno e ganhar dinheiro mesmo assim. Precisa se sentir culpado e manter a riqueza mesmo assim, porque esses sentimentos são apenas ecos do passado. Não são verdades sobre o presente. São fantasmas de uma criança que já não existe mais, tentando proteger você de perigos que já não são reais. Mas aqui está a parte mais interessante da teoria de Jung. Ele descobriu que quando você quebra suas correntes financeiras inconscientes, não apenas sua relação com o dinheiro muda, sua personalidade inteira se transforma. Porque medo de riqueza nunca é só sobre dinheiro, é sobre poder, é sobre visibilidade, é sobre assumir seu lugar no mundo, sem se esconder atrás da falsa modéstia da pobreza. Quando você permite que sua riqueza flua naturalmente, você para de precisar da aprovação dos outros para se sentir valioso. Para de usar sua situação financeira como desculpa para não perseguir seus sonhos reais. Para de se esconder atrás da narrativa de que é uma pessoa simples, humilde, que não liga para coisas materiais. E você descobre algo surpreendente. Pessoas autenticamente ricas não são os vilões que sua mente inconsciente imagina. Elas são pessoas que simplesmente pararam de lutar contra seu próprio sucesso. Elas encontraram uma forma de ter dinheiro sem perder sua humanidade, de ser prósperas sem ser cruéis, de alcançar abundância sem sacrificar seus valores. E elas descobriram que dinheiro não corrompe pessoas boas. Dinheiro apenas amplifica quem você já é. Se você é generoso, fica mais generoso. Se você é criativo, fica mais criativo. Se você é amoroso, fica mais amoroso. Mas se você tem medo da sua própria magnificência, se tem medo do seu próprio poder, então vai continuar criando escassez para se manter pequeno. Vai continuar sabotando seu sucesso para evitar ter que lidar com a responsabilidade de ser quem realmente pode ser. Jung acreditava que nossa relação com o dinheiro reflete nossa relação com nosso próprio potencial. Pessoas que se limitam financeiramente estão limitando sua capacidade de impactar o mundo. Estão desperdiçando seus talentos por medo de brilhar muito forte. E talvez essa seja a revelação mais devastadora do teste de Jung. Que sua pobreza não é humildade. É egoísmo disfarçado. Porque quando você se mantém pequeno financeiramente, está privando o mundo dos seus dons. Está escondendo sua luz debaixo do alqueire da falsa modéstia. O mundo precisa que você seja próspero. Precisa que você desenvolva plenamente seus talentos. Precisa que você construa a vida abundante que só você pode construir, para que você possa contribuir da forma única que só você pode contribuir. Mas isso vai exigir que você enfrente seus medos mais profundos. O medo de ser julgado, o medo de falhar, o medo de ter sucesso, o medo de decepcionar outras pessoas. O medo de descobrir quão poderoso você realmente é vai exigir que você olhe no espelho mais uma vez. Mas dessa vez, em vez de ver fragmentos distorcidos da sua relação com o dinheiro, você vai ver a verdade inteira. Vai ver que aquelas correntes invisíveis eram apenas ilusões, e você sempre teve a chave para quebrá-las. E vai perceber que esse momento exato em que você sabota seu próprio sucesso financeiro, ele só existe porque você permite. Porque em algum nível, você ainda acredita que merece apenas migalhas. Mas Jung te convida a uma possibilidade diferente. A possibilidade de que você mereça abundância total. A possibilidade de que sua riqueza seja um serviço ao mundo, não um pecado contra ele.
a possibilidade de que, quebrando suas próprias correntes financeiras, você esteja quebrando as correntes de todos ao seu redor que ainda estão presos aos mesmos medos, porque no final, o teste de Jung não revela apenas porque você nunca será rico. Ele revela que você pode escolher ser rico a qualquer momento. Basta ter coragem de olhar no espelho e ver quem você realmente é por trás de todas essas proteções inconscientes. Basta ter coragem de quebrar as correntes invisíveis e descobrir que elas nunca foram reais. Então, você está pronto para refazer o teste? Dessa vez sabendo que cada resposta é uma escolha? Que cada crença limitante é apenas um eco do passado que você pode escolher não ouvir mais? Pessoas ricas são exatamente como você, quando você para de lutar contra seu próprio potencial. Mas deixe-me mostrar algo ainda mais perturbador que Jung descobriu. Ele percebeu que existe um momento específico na vida de cada pessoa, um instante crucial, onde ela escolhe inconscientemente seu teto financeiro para o resto da existência. Um momento em que ela se olha no espelho da realidade e decide: até aqui eu posso ir, mas não mais longe. E o mais aterrorizante? A maioria das pessoas toma essa decisão antes dos 12 anos de idade. Jung estudou centenas de casos e encontrou o mesmo padrão se repetindo. Uma experiência na infância, muitas vezes aparentemente insignificante, que programa o termostato financeiro para sempre. Uma frase de um pai estressado, uma discussão sobre dinheiro que a criança escuta escondida, uma experiência de humilhação relacionada a status socioeconômico. Imagine, por exemplo, uma criança que vê a família passar por dificuldades financeiras e ouve comentários sobre a impossibilidade de ascensão social. Isso pode ter um impacto profundo. E então, décadas depois, a pessoa vive exatamente dentro dos limites que sua mente infantil considerou seguros. Rafael, por exemplo, era CEO de uma empresa de tecnologia que ele mesmo fundou. Inteligente, visionário, trabalhador incansável. Mas toda vez que a empresa estava prestes a faturar mais de 2 milhões por ano, algo estranho acontecia. Ele tomava decisões que sabotavam o crescimento. Contratava a pessoa errada para uma posição-chave. Escolhia o investidor errado. Perdia oportunidades óbvias. Durante anos ele achou que era apenas azar. Timing ruim. Mercado difícil. Até que decidiu se aprofundar na própria psique e descobrir o que estava acontecendo. A revelação veio como um soco no estômago. Quando Rafael tinha 9 anos, seu pai perdeu o emprego numa grande empresa. A família, que tinha uma vida confortável, passou por dificuldades financeiras severas. Mas o que marcou Rafael não foi a pobreza em si. Foi uma conversa que ele ouviu por acaso entre os pais. Se eu não tivesse ficado convencido, se não tivesse tentado crescer na empresa, eles nunca teriam me demitido. A gente estava bem como estava. Porque eu quis mais. Aquela frase se enterrou no inconsciente de Rafael como uma estaca no coração. Querer mais é perigoso. Crescimento leva à queda. É melhor ficar em um patamar seguro do que arriscar perdê-lo tentando subir. E por 30 anos, sem nem perceber, Rafael viveu exatamente dentro dessa programação. 2 milhões era o seu limite inconsciente de segurança. Qualquer coisa além disso ativava o sistema de alarme plantado pelo trauma do pai. Mas aqui está a parte mais insidiosa dessa descoberta de Jung. Esses limites inconscientes não controlam apenas quanto dinheiro você pode ter. Eles controlam como você se comporta quando está perto de quebrá-los. Quanto mais próximo você fica do seu teto psicológico, mais seu comportamento se torna autossabotador. Como se existisse uma força magnética puxando você de volta para a zona de conforto financeira. Você começa a procrastinar em projetos importantes. Deixa de retornar ligações de clientes em potencial. Atrasa a finalização de propostas que poderiam multiplicar sua renda. Toma decisões emocionais em momentos que exigem racionalidade. E o mais cruel, você racionaliza todos esses comportamentos, encontra explicações lógicas para cada autossabotagem. Estou sendo cauteloso. Não quero me precipitar. Preciso analisar mais. Talvez não seja a hora certa. Jung chamava isso de neuroses da prosperidade, transtornos psicológicos que aparecem especificamente quando a pessoa está prestes a alcançar um novo nível de sucesso financeiro.
Como se a mente preferisse a familiaridade da escassez à ansiedade do desconhecido. Carla era uma das vendedoras mais talentosas que já conheci. Em 2 anos, saiu de estagiária para gerente de vendas numa empresa multinacional. Batia todas as metas. Recebia todos os prêmios. Estava claramente destinada a cargos executivos. Até que algo mudou. Ela começou a chegar atrasada nas reuniões importantes. Passou a evitar clientes grandes, que poderiam gerar comissões substanciais. Desenvolveu uma estranha aversão a fazer apresentações para a diretoria. Seus colegas achavam que era burnout, estresse, síndrome do impostor. Mas Jung diria que era algo muito mais específico. Era terror inconsciente de quebrar o teto financeiro que ela havia estabelecido para si mesma. Quando Carla finalmente teve coragem de mergulhar na própria história, descobriu a origem. Aos 7 anos, ela viu a mãe chorar porque uma amiga da família havia mudado depois que o marido enriqueceu. Dinheiro muda as pessoas, a mãe dizia. Ela não é mais a mesma. Esqueceu de onde veio. Aquela cena criou um terror inconsciente em Carla. Terror de que, se ela ficasse rica, perderia sua essência, sua humanidade, suas conexões com as pessoas que amava. Então sua mente criou um mecanismo de proteção. Sempre que ela estava prestes a ficar rica demais, sabotava o próprio sucesso para preservar quem ela era. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais perturbadora. Ele percebeu que esses limites psicológicos não são individuais. Eles são herdados, passam de geração em geração como uma doença genética do inconsciente. Se seus avós acreditavam que dinheiro não traz felicidade, essa crença está programada no seu DNA psicológico. Se seus pais viveram com mentalidade de escassez, você herdou não apenas seus genes, mas suas limitações financeiras inconscientes. É por isso que famílias inteiras permanecem na mesma classe socioeconômica por gerações. Não é apenas falta de oportunidade ou educação. É programação inconsciente transmitida através de histórias, crenças, comportamentos e, principalmente, através do que Jung chamava de campo energético familiar. Você absorve as limitações financeiras da sua família através da pele, do ar que respira, das emoções não ditas que flutuam pela casa, como se existisse um termostato coletivo controlando toda a linhagem. E quebrar esse termostato não é apenas uma questão individual, é um ato de rebelião geracional. É você dizendo para todo o sistema familiar: eu vou mais longe do que vocês permitiram a si mesmos ir. Isso explica por que tantas pessoas sentem culpa quando começam a ganhar mais dinheiro que seus pais. Não é apenas síndrome do impostor. É culpa de sobrevivente financeiro. Como se ao quebrar o teto da família, você estivesse traindo a tribo, abandonando a identidade coletiva. Lucas viveu isso na pele. Filho de professores, criado com a crença de que intelectuais não se preocupam com dinheiro. Quando sua startup foi vendida por 20 milhões, em vez de comemorar, ele entrou em depressão profunda. Sentia como se tivesse traído tudo o que a família representava. Como se tivesse se vendido ao capitalismo selvagem que os pais sempre criticaram. Como se não fosse mais digno do amor e respeito das pessoas que criaram ele. Levou 2 anos de terapia intensiva para Lucas perceber que ele não havia traído ninguém. Havia simplesmente quebrado correntes geracionais que limitavam toda a sua linhagem, e que esse era um presente não apenas para ele, mas para todos os descendentes que viriam depois. Porque aqui está outra revelação devastadora de Jung. Quando você quebra seus limites financeiros inconscientes, não está apenas mudando sua própria vida, está mudando o destino de todos os seus descendentes. Está criando novas possibilidades para filhos, netos, bisnetos que nem nasceram ainda. Você está reescrevendo o código genético psicológico da sua linhagem. Um feito monumental, inimaginável para muitas gerações. Mas isso vem com um preço. Jung descobriu que existe sempre uma crise de identidade da prosperidade. Quando alguém quebra seus limites financeiros, um período onde a pessoa não sabe mais quem é, porque toda a sua identidade estava construída em torno da limitação que acabou de superar. Quem sou eu se não sou mais a pessoa que luta financeiramente? Como posso me relacionar com velhos amigos que ainda estão onde eu estava? Será que as pessoas vão me amar pelo que sou ou pelo que tenho?
Será que mereço mesmo essa prosperidade? Estas são as perguntas que todo mundo que quebra o teto financeiro enfrenta. E muitas pessoas preferem voltar à escassez familiar do que lidar com a ansiedade existencial da abundância desconhecida. É por isso que tantos ganhadores da Mega Sena voltam à pobreza em poucos anos. Não é falta de educação financeira, é incompatibilidade psicológica com a nova realidade. É o termostato puxando eles de volta para a temperatura que consideram normal. Uma força quase incontrolável, um retorno ao conhecido. Mas Jung desenvolveu técnicas específicas para reprogramar esse termostato, para quebrar não apenas os limites individuais, mas os geracionais, para se tornar o que ele chamava de pioneiro financeiro da linhagem, um verdadeiro revolucionário da própria história familiar. A primeira técnica ele chamou de arqueologia da escassez. Você precisa escavar todas as camadas de programação limitante que recebeu, não apenas da infância, mas de toda a árvore genealógica. Precisa identificar exatamente onde cada crença limitante se originou. Uma verdadeira jornada introspectiva. Dinheiro não cresce em árvore. Quem disse isso primeiro na sua família? Rico não entra no céu. De onde veio essa crença religiosa distorcida? Dinheiro é a raiz de todo o mal. Que experiências traumáticas criaram essa associação? A gente é gente simples. Que medo está por trás dessa falsa humildade? Cada crença tem uma história, uma trajetória, uma carga emocional. Cada limitação tem uma origem, uma raiz profunda. E ao desvendar esses segredos, você pode questionar se aquela proteção ainda é relevante para a sua vida atual. Se ainda faz sentido, a segunda técnica é ainda mais poderosa. Jung a chamava de expansão gradual da zona de conforto financeira. Em vez de tentar quebrar todas as limitações de uma vez, você expande seu termostato gradualmente, como se estivesse treinando sua psique para se sentir confortável com níveis progressivamente maiores de riqueza. Você começa permitindo que sua conta bancária tenha uma quantia que te deixa ligeiramente desconfortável, não aterrorizante, apenas desconfortável, e fica nessa faixa até que se torne normal. Depois, expande mais um pouco, e assim por diante. Um processo lento, mas poderoso. É como a academia para o inconsciente financeiro. Você vai aumentando gradualmente o peso, até que consegue carregar uma carga que antes parecia impossível. Um exercício de força mental. A terceira técnica é a mais controversa. Jung a chamava de traição consciente das lealdades familiares. Você precisa conscientemente escolher trair algumas das crenças e valores financeiros que herdou da família, não por desrespeito, mas por evolução, como uma planta que cresce além do vaso que a contém, não porque odeia o vaso, mas porque precisa de mais espaço para se tornar tudo o que pode ser, uma metáfora poderosa. Isso significa que você vai ter que aceitar que algumas pessoas na sua família podem ficar desconfortáveis com seu sucesso. Podem fazer comentários passivo-agressivos, podem tentar te puxar de volta para o antigo padrão, podem até se afastar temporariamente, e você tem que estar ok com isso, porque a alternativa é permanecer pequeno para não incomodar ninguém. É desperdiçar seu potencial para manter a paz familiar. É escolher a aprovação sobre a autenticidade, uma escolha difícil, mas essencial. Jung acreditava que essa é uma das decisões mais difíceis que qualquer pessoa pode tomar. Escolher crescer mesmo sabendo que isso pode criar distância com pessoas que você ama. Escolher prosperidade mesmo sabendo que alguns vão julgar essa escolha. Uma decisão que pode mudar o seu destino e o de sua família, mas ele também acreditava que essa é a única forma de quebrar padrões geracionais. Alguém na linhagem tem que ter coragem de ir além dos limites estabelecidos. Alguém tem que ser o primeiro a quebrar as correntes invisíveis que prendem toda a família à mediocridade financeira. Um ato de libertação. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você não apenas liberta a si mesmo, liberta toda a linhagem. Porque você prova que é possível. Você se torna a evidência viva de que aquelas limitações não eram verdades absolutas, eram apenas crenças que podiam ser mudadas. Seus filhos vão crescer vendo que prosperidade é normal. Seus netos
vão herdar um termostato financeiro expandido. Suas escolhas hoje se tornam a nova programação padrão para todas as gerações futuras. Uma herança valiosa. Mas Jung fez um alerta importante. Ele disse que quebrar limites financeiros sem fazer o trabalho psicológico interno é perigoso, porque você pode conseguir o dinheiro, mas não conseguir lidar emocionalmente com ele. É por isso que tantos artistas, atletas e empreendedores que enriquecem rapidamente desenvolvem vícios, depressão, ansiedade, não porque dinheiro seja ruim, mas porque eles não tinham a estrutura psicológica para lidar com a nova realidade. Dinheiro amplifica tudo. Se você tem traumas não resolvidos, ele amplifica os traumas. Se tem inseguranças profundas, ele amplifica as inseguranças. Se tem tendências autodestrutivas, ele amplifica a autodestruição. Um alerta crucial. Por isso, Jung sempre dizia que riqueza externa sem riqueza interna é uma receita para a catástrofe. Você precisa construir a maturidade emocional na mesma velocidade que constrói a prosperidade material. Equilíbrio, harmonia. E isso significa fazer o trabalho mais difícil de todos. Significa olhar para os aspectos mais sombrios da sua personalidade e integrá-los conscientemente. Significa aceitar que você é capaz tanto de generosidade quanto de ganância, tanto de compaixão quanto de egoísmo, tanto de humildade quanto de arrogância. Porque quando você nega esses aspectos sombrios, eles controlam você inconscientemente. Você pode se tornar o rico ganancioso que sempre criticou. Ou pode se tornar o milionário inseguro que compra coisas para impressionar pessoas que nem gosta. Ou pode se tornar o magnata arrogante que perdeu toda a conexão com sua humanidade. Mas quando você reconhece e integra conscientemente esses aspectos, você pode escolher como expressar sua riqueza. Pode ser próspero mantendo compaixão, pode ter abundância sem perder humildade, pode exercer poder sem se corromper. Um caminho para a verdadeira realização. Jung chamava isso de riqueza integrada, prosperidade que emerge não de ambição inconsciente ou necessidade neurótica, mas de expressão autêntica do seu potencial mais elevado, uma riqueza genuína. E pessoas com riqueza integrada criam um tipo diferente de abundância. Não acumulam dinheiro por medo ou escassez, criam valor real no mundo, um legado duradouro. Geram riqueza que beneficia não apenas elas, mas todo o sistema ao redor. São pessoas que descobriram que a verdadeira prosperidade não vem de pegar fatias maiores de um bolo limitado. Vem de encontrar formas de fazer o bolo inteiro crescer, para que todo mundo possa ter mais. E aqui está a ironia final da descoberta de Jung. Quando você para de lutar contra a sua própria prosperidade, quando quebra todas as correntes inconscientes que te mantinham limitado, você percebe que dinheiro nunca foi realmente sobre dinheiro. Era sobre liberdade. Liberdade para expressar seus dons únicos sem se preocupar com sobrevivência. Liberdade para contribuir com o mundo da forma que só você pode contribuir. Liberdade para se tornar a versão mais completa e autêntica de quem você é. Era sobre poder. Não poder sobre outros, mas poder de autodeterminação. Poder de escolher como viver, onde viver, com quem passar seu tempo, que tipo de impacto ter no mundo. Era sobre responsabilidade. A responsabilidade de usar seus talentos plenamente. A responsabilidade de não desperdiçar os dons únicos que recebeu. A responsabilidade de se tornar tudo o que pode ser, para que possa servir da melhor forma possível. E era sobre amor. Amor próprio suficiente para acreditar que você merece abundância. Amor pelos outros suficiente para querer ter recursos para ajudá-los. Amor pela vida suficiente para querer experimentá-la em toda a sua riqueza e possibilidade. Então, quando você olha agora no espelho da sua relação com dinheiro, o que você vê? Ainda vê fragmentos distorcidos de medos infantis e limitações herdadas? Ou começa a ver a verdade? A verdade de que aquelas correntes invisíveis que te mantinham preso à escassez eram apenas ilusões, que você sempre teve o poder de quebrá-las, e sempre teve o direito de ser próspero, e sempre teve a capacidade de criar abundância não apenas para você, mas para todos ao seu redor.
O teste de Jung não revelou por que você nunca será rico. Revelou por que você sempre teve medo de ser rico. E agora que você conhece a origem desse medo, pode fazer uma escolha diferente. Pode escolher quebrar as correntes. Pode escolher expandir seu termostato. Pode escolher se tornar o pioneiro financeiro da sua linhagem. Pode escolher transformar não apenas sua vida, mas o destino de todas as gerações que virão depois de você. E quando fizer essa escolha, vai descobrir que riqueza não era o destino. Era apenas o veículo. O veículo para se tornar quem você realmente é. O veículo para expressar seus dons únicos. O veículo para criar o tipo de vida e o tipo de impacto que só você pode criar. Porque no final, o maior tesouro não é o dinheiro que você acumula. É a pessoa que você se torna no processo de criar essa abundância. É a coragem que desenvolve, a sabedoria que ganha, a compaixão que expande, a força que constrói. É descobrir que você não precisa escolher entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa próspera. Pode ser ambos. Deve ser ambos. O mundo precisa que você seja ambos. Então, pare de lutar contra seu próprio potencial. Quebre as correntes invisíveis. Expanda seu termostato. Torne-se o pioneiro financeiro que sua linhagem está esperando. E descubra finalmente que aquele momento exato em que você sabota seu próprio sucesso financeiro pode se tornar o momento exato em que você escolhe abraçar sua verdadeira magnitude.